Pessoal, vamos para mais um vídeo do canal. Esse é o penúltimo vídeo da série desse sistema com controle de acesso de cadastro de usuário, sistema, incluindo o CRUD. Nesse caso, nesse vídeo de hoje, a gente vai tratar de uma tela que eu estava esquecendo e que é muito importante, que é uma tela de alteração de senha, para que o próprio usuário possa alterar a senha dele no sistema quando ele quiser. Porque do jeito que estava até o momento, ele teria que entrar em contato com o administrador do sistema para pedir uma senha nova, ou o administrador do sistema colocaria a senha que ele quisesse e passaria para esse usuário, porque a alteração tinha que ser feita na tela do cadastro de usuários. Então, para evitar isso, a gente vai fazer uma tela de troca de senha, de alteração de senha, tá? No caso aqui a gente vai botar, vou deixar como troca de senha mesmo, ou tanto faz, troca de senha, alteração de senha, vocês que decidem o título que vocês vão querer colocar, tá? Então vamos lá para o nosso código para o HMG para poder fazer essa criação dessa tela e as funções necessárias. Já estamos aqui com o nosso HMG aberto, com o VS Code também. Eu vou começar criando o nosso formulário de troca de senha. Então, estamos aqui nos formulários, criar um novo formulário, tela, troca senha. Vai ser uma tela bem simples, na verdade. Essa tela vai contar, vamos primeiro já configurar aqui a tela, ela não vai ter botão de maximizar nem de minimizar, de tal forma que o tamanho dela vai ter sempre o mesmo, né? Vamos alterar aqui agora o título. O título vai ser, eu vou colocar troca de senha e vamos alterar aqui o sizable para falso, quer dizer, não é alterável o tamanho. Tá? Então, o tamanho que a gente definir aqui vai ser o tamanho que vai ficar. Ele vai contar com quatro labels. O primeiro é o usuário, embora seja só informativo, a gente vai colocar para que o usuário possa verificar, né, na tela que é ele mesmo, só para ficar já. É uma questão de segurança, na verdade, né? Vou modificar o tamanho aqui, porque senão vai entrar no controle que vai ficar do lado e aí dá problema. Vai ter uma label que é a senha atual, que vai ter que ser preenchida pelo usuário de tal forma que garanta que se a pessoa tiver deixado a tela do sistema aberta, não vai vir uma outra pessoa e colocar uma senha qualquer nova, e aí dessa forma a pessoa perdeu o acesso dela, porque a pessoa vai precisar colocar a senha dela mesmo, então isso vai garantir esse tipo de coisa. E a nova senha para a pessoa digitar a nova senha dela. E o nosso tradicional repetir a nova senha, que é para garantir que a pessoa não digitou nada errado, porque afinal de contas as senhas elas são escritas, preenchidas o campo com aqueles pontinhos, então a pessoa não vai estar vendo a senha que está digitando. Opa. Repetir a nova senha, tá certinho. Aqui no usuário a gente vai botar uma outra label, tá?
porque a gente, deixa eu ver em que posição que está aqui. Vou botar um pouquinho mais para a direita, só para garantir que não vai ficar em cima. Nessa daqui, vai ser o nome dela, vai ser LBL usuário, tá? Na verdade eu não vou colocar o LBL usuário, tá? Eu vou colocar direto a variável, que tanto faz o nome que vai ficar. Então aqui a gente vai no valor dela, tá? Como é que a gente vai fazer esse valor? A gente vai botar aqui ele é comercial PC User Login. Para quem já conhece bem o Clipper, já desde as versões mais antigas, o e-comercial faz com que a gente consiga ver o conteúdo daquela variável. Então, você colocando o valor sendo esse, ele vai colocar aqui o conteúdo da variável, no caso PC User Login, que é o nome do usuário que a gente coloca, tá? A gente vai, quando entra no sistema, é uma variável pública que é preenchida com o usuário que a pessoa digita, né? E vamos colocar ele em negrito. Então, tá aqui o font bold como verdadeiro para que fique em negrito. Isso já vai trazer automaticamente o nome do usuário que está logado no sistema. Agora vamos então colocar mais 3 caixinhas, que são as caixinhas, as não seria seria essas aqui, essas text box, tá? Na variável, como eu já fiz os testes antes, eu acabei colocando aqui nessas variáveis como os nomes delas como sendo LBL, tá? Vou manter como LBL, que é praticamente é uma leva, né? Seria, na verdade, teria que ser TB, text box, tá? Senha atual, vamos seguir corretamente o nosso padrão, tá? Aí, a outra text box que fica mais embaixo é nome é TB nova senha e por fim mais uma que é a TB nova senha 2, que é para garantir, como eu falei, ele vai comparar a nova senha com a nova senha 2 para verificar se a pessoa digitou corretamente, tá? Essa é a finalidade desses dois campos. Podemos já diminuir o tamanho dessa janela aqui, nesse sentido daqui da largura dela. E vamos ter mais 2 botões. Um botão aqui e o outro botão do lado dele. Tentar centralizar os dois mais ou menos. Podemos subir já o tamanho, diminuir aqui a altura, né? O botão 1, o caption dele vai ser confirmar, que é para confirmar a alteração, o nome dele, btn confirmar. Confirmar troca, né? Deixa eu ver aqui como é que eu anotei. É confirmar senha.
batendo em confirmar senha. E o outro vai ser o cancelar, né? Que é para a gente desistir daquela troca, né? Então você aperta cancelar e você sai da tela. E o nome dele vai ser btn cancelar senha, tá? Então esses são os nossos elementos. Até aqui tudo bem. Vamos ter então agora fazer a nossa função para chamar isso daqui, aí a gente já coloca no menu. Para chamar, a gente vai criar um módulo aqui, do mesmo jeito dos que a gente já tem feito, né? Mostrar a tela teste, coisa e tal. Esse aqui, vou seguir o padrão do tela sobre. Por quê? Porque nesse aqui, também o usuário pode fazer, todos os usuários vão ter acesso nessa tela, só que ele vai alterar a própria senha. Tá? Então todo mundo vai ter acesso a essa tela. Então a gente não precisa verificar, fazer o controle de acesso. Vamos colocar um novo módulo, que é o mostra tela troca senha. Seguindo todos os nossos padrões atuais. E vamos copiar daqui, para não ter que ficar digitando tudo. Só que em vez de ser tela sobre, aqui é tela troca senha. Vamos fazer assim. Aqui não troca senha, então aqui mostra tela sobre, não é. Mostra a tela no troca senha. Vamos fazer já. Aqui é a tela troca senha. Substituindo em cada um deles, tá? Cada uma das referências do tela sobre aqui, nesse programa, vai ser para a tela troca senha. Feito isso, vamos colocar no menu a nossa tela. Então aqui salvamos. A gente já tem o sobre-sistema, geralmente ele é a última tela, tá? A última opção do menuzinho. Então vamos acrescentar um. E esse daqui é o alterar senha. Ou trocar senha, como vocês quiserem. Tá? O caption dele. E aqui é o mostra tela troca senha. Abrindo e fechando parênteses. Tá? Aceitar. Vamos compilar só para garantir que ele está abrindo a tela corretamente. Tá? Vamos então compilar o nosso sistema. Compilamos aqui. Vamos entrar para ver se ele está abrindo a tela. Aqui no úteis, está aqui alterar senha. E o subsistema já que ele tinha feito no outro vídeo. Então, alterar senha está aqui. Tá certo a nossa tela, vocês podem ver, ó, o Ronaldo é o usuário que a gente colocou, é o mesmo que está aqui embaixo na barra de status. Então, perfeito, funcionando conforme a gente queria. Os botões, obviamente, não estão funcionando e aqui também não tem nada de demais. Tá? Vamos ter que alterar aqui ainda, que a gente colocou, ele está deixando ver o que está sendo digitado, a gente vai trocar isso para colocação de senha agora.
Então essa parte está ok. Vamos só já alterar ali para as propriedades aqui de ser digitado como password. Password aqui você tem que colocar como true, para que não apareça na hora que você digita. Aqui você pode até fazer aquele negócio que assim, um botãozinho para a pessoa colocar como verdadeiro ou falso, né? Se ela quer aquela, tipo, o padrão ele trazer como o true para poder ele fazer sem a pessoa conseguir enxergar. Mas aquele botãozinho que a gente vê hoje em dia nos sistemas que permite a pessoa ver a senha que está sendo digitada. Então é uma coisa que pode ser colocado aqui nessa opção. Tá? Então aqui já está ok. Vamos fazer agora a nossa tela, nosso programa relativo ao cancelar. Então no botão cancelar, a gente vai precisar do evento action aqui, que vai criar um trocar senha btn cancelar senha action, que é uma coisa bem simples. Ele simplesmente vai dar aquele do method tela troca senha release, que é para encerrar a tela, fechar a tela quando você apertar. Bem simples, bem básico. Não vou nem colocar para a gente testar agora, porque seria mais uma compilação e ia ficar parecendo uma encheção de linguiça aqui no sistema e no vídeo a gente não quer isso. E vamos agora, portanto, para o botão que é o que interessa, que é o confirmar. Então, no confirmar, vamos criar o action dele. Esse action aqui, esse sim é mais trabalhoso. A gente vai precisar das variáveis para cada elemento daqueles que a gente vai mexer. Então, local csenha atual, que vai receber uma string vazia. Local nova senha 1, que também vai receber uma string vazia. Local nova senha 2. Esses são as variáveis que vão receber as informações dos campos, tá? Dos campos da tela. Local a resultado, que vai receber a informação de qual é a senha atual do usuário, né? Que isso a gente não guarda em uma variável, né? Local L resultado, que é nada mais nada menos do que o resultado da operação, se a gente conseguir fazer a troca ou não, tá? E que vai obviamente entrar como falso como inicialização. Então vamos pegar as informações da tela. Então a gente vai lá no senha senha atual, que vai pegar a propriedade getProperty da nossa tela troca senha, o elemento nosso elemento é o textbox, não é isso? É, tb senha atual. Nosso textbox senha atual. E a propriedade que a gente vai pegar é o value. Vamos copiar aqui para ficar mais fácil.
nova senha, então na nova senha 1 e a outra nova senha 2. Nova senha 1 vai receber a nossa do elemento nova senha. E o nova senha 2 vai receber do nova senha 2, que são os nossos campos que estão na tela. Com isso a gente já sabe todas as informações que foram digitadas pelo usuário. Precisamos então testar se ele conectou no banco, porque nesse caso, lembra que a gente sempre, normalmente a gente está, na hora que a pessoa entra na tela, como você tem coisas que você vai pegar do banco, de dados, tal, então na hora que você entra, a gente está fazendo a conexão no banco. Nesse caso daqui, a gente não precisa, na hora que abre a tela, fazer a conexão no banco. Então a gente só vai fazer a conexão no banco na hora que a gente vai fazer a leitura da senha atual e a gravação da senha nova, que é tudo nesse botão. Então só nesse botão que a gente vai fazer a conexão no banco. Então a gente tem aquela função conecta banco para poder fazer a nossa conexão, verificar se está tudo funcionando direitinho, tá? E and if, porque já é o nosso if direitinho, tá? Então aqui a gente já sabe que ele conectou no banco e tudo bem, tudo bem. Quando ele conectou no banco, vamos dar um MySQL destroy. Por que estou dando esse comando dentro do if conecta banco? Porque senão ele não conectou, então não tem por que destruir uma conexão que não existe. Aqui nesse caso ele está colocando isso, está destruindo a conexão que existe. Então vai ficar tudo direitinho. E então vamos começar a fazer os tratamentos. Ele foi lá, conectou no banco. Temos acesso ao banco. Vamos então verificar a senha atual. Primeira coisa que a gente tem que saber é se a pessoa digitou a senha correta, para saber se realmente aquele que está operando a máquina naquele instante é a pessoa que tem o dono daquele usuário. Então eu vou colocar aqui, só como comentário, verifica se digitou senha atual corretamente. Essa é uma coisa muito comum, a gente costuma ver muito disso, antes de fazer esse tipo de coisa. Aí vai ter o resultado de ler dados usuário do nosso user code, tá? Do nosso código do usuário aqui, tá? O nosso código de usuário ele está como ele está como numérico, né? Dentro do da nossa variável, que é aquele que ele preenche logo no começo, quando a pessoa entra, a gente guarda esse código do usuário para poder fazer todas as verificações de acesso e tudo mais. Então aqui a gente vai transformar isso em string. Vamos ver se a gente tem essa função já feita ou não, ou se a gente vai precisar verificar alguma coisa. Eu acredito que a gente já tem ela quando a gente vê todos os dados. Então vamos lá no nosso funções usuários. Eu vou fechar já essas outras, porque a gente já viu que está em ordem, né? Aquela que a gente faz a abertura da tela. Vamos lá. Ler dados usuário. Cadê? Aqui, usuário, ler dados usuário com o código do usuário. Está aqui. A gente tem aqui essa função. O resultado é um string com as informações do usuário. Tá? Ele já retorna no resultado
uma string com esses dados aqui do usuário, o código do usuário, nome e tal, que é o que a gente está precisando. A gente está precisando do terceiro elemento, que é a senha. Então, a gente vai pegar aqui, na hora que a gente lê, passa essa informação, no resultado ele vai trazer aqui todas as informações do usuário. Aí a gente vai comparar isso com o que está digitado. Então, if c senha atual, se ela for diferente do a resultado 3, que é o terceiro elemento daquele vetor, que é o retorno da função, se ela for diferente, então a gente vai mostrar uma mensagem dizendo que a pessoa digitou a senha errada. Message box. Aqui a gente pode botar, estou colocando message box, mas tem também aquela de erro, né? Message info é para informação. Que tem aquele o iconezinho. Deixa eu achar aqui. Message stop. Message stop ele dá a informação como diferente, tá? Então vamos botar o message stop. Nossa mensagem, senha atual digitada não corresponde à senha atual do usuário. Então, essa é a mensagem e o título da tela vai ser alteração de senha, que é a rotina que está sendo feita, né? Else and if. Legal. Então, se ele não conseguir, aí ele pegou, ele deu a mensagem, destruiu a conexão, caiu fora. Caso esteja correta a senha, as duas estejam iguais, então eu vou fazer o seguinte. Vamos verificar se a segunda senha, a segunda senha nova digitada é igual à primeira senha nova digitada. Porque ele tem colocado no senha nova e senha nova 2 tem que ser a mesma coisa, a mesma informação. Então, if se nova senha 1 igual, é idêntico, né? Se nova senha 2, se as duas forem idênticas, aí ele vai fazer alguma coisa, que é o que a gente quer mesmo. Caso contrário, ele vai dar mensagem stop segunda nova senha digitada não corresponde à primeira senha digitada. Então, segunda nova senha digitada não corresponde à primeira nova senha digitada. De novo, o título da nossa janela, alteração de senha. E o end if, para finalizar esse if. Até aqui normal.
Então a gente vai lá, verificou se a senha atual está correta, para saber se a mesma pessoa que está tentando alterar a senha é realmente o usuário. E caso seja, aí ele vai lá e vai testar a senha, se a pessoa digitou nos dois campos a mesma senha. Caso não tenha digitado, então ele vai dar a mensagem. E caso tenha digitado, ele vai chamar uma função. Eu vou colocar if message yes no, que é a da janela, né? Sim ou não. Para a pessoa dar uma confirmada, confirmar se quer mesmo alterar senha ou não. Então confirma alteração de senha. Aí aqui vai aparecer um botão sim ou não. Alteração de senha. E esse daqui ele retorna verdadeiro se for sim, falso se for não, essa função. Tá? And if. E aqui no meio, caso você tenha apertado sim, ele vai colocar aqui altera senha, vai chamar uma função altera senha, se nova senha 1. Eu posso colocar só a senha 1 porque as duas são iguais, então tanto faz qual for a digitada. E o L resultado vai receber true. Eu posso até fazer o retorno dessa altera senha, retornar verdadeiro ou falso, tal. Só que assim não tem, já tá certo. Porque inclusive se você não quiser, de qualquer jeito tem que saber aqui com o resultado como verdadeiro, porque se você tiver escolhido como não, ele vai ter que ter o mesmo efeito, que é o que a gente vai fazer agora, antes de fazer a função altera senha. Aqui o efeito é o seguinte. Do jeito que está, na hora que você faz a alteração, ele vai gravar a senha. Daqui a pouco a gente vai fazer a função para gravar a senha. Essa altera senha, a gente vai fazer ela. Só que ele não vai fechar a janela. Ele vai ficar lá, porque você não mandou ele fechar. Aí você tem que pegar e colocar no cancelar para ele fechar a janela. Então, em vez disso, a gente vai fazer o tratamento aqui. If L resultado, ou seja, se você passou naquela parte tipo, a senha, porque se você colocou a senha errada do usuário, você não vai querer que ele feche a janela, porque a pessoa pode ter digitado a senha errada. Então, tudo bem, ele não vai, o resultado ainda vai estar como falso. Se você acertou a senha, porém você digitou uma senha 1 e senha 2 estão diferentes, você também não quer que ele feche a janela, porque senão ele vai ter que entrar no menu de novo e ir lá e selecionar para alterar a senha. Então não faz sentido. Então o L resultado ainda está como falso. Aí a pessoa vai lá e altera. Vai colocar a informação correta. E se a pessoa confirmou que ela quer alterar a senha, quer dizer, a senha 1 e senha 2 estão iguais. A senha atual é a senha do usuário mesmo. Então a pessoa confirmou ou não confirmou? Ela quer alterar a senha ou não quer alterar a senha, não importa. Ela pode ter falado, não, não quero alterar a senha, desistiu na última hora. Então ele vai fechar a janela. Ou, se ela alterou a senha, conseguiu alterar a senha lá, ele vai fechar a janela também. Então tudo bem. Então o resultado vai estar como verdadeiro, como true. Então se o resultado for true, aí a gente vai fazer o método para fechar a janela. Tela troca a senha, release. And if. E aí ele vai fechar a nossa janela. Tá? Uma coisa que eu reparei, que eu fui verificar, esse message yes or no, ele traz o botão de acordo com o idioma pelos testes que eu fiz, de acordo com o idioma do sistema operacional, tá? Então, para vocês, se vocês estão usando o Windows em português, ele vai aparecer sim ou não. Se você, aqui no vídeo ele está aparecendo yes e no, porque o Windows que eu estou usando é em inglês. Então ele
está trazendo desse jeito. No outro, numa instalação feita em português, ele trouxe sim ou não, tá? Mas aqui eu acredito que aqui seja em inglês. A gente verifica na hora que aparecer, mas se eu não me engano é isso mesmo, tá? Eu acho que aqui está aparecendo em inglês. Então vamos agora fazer a nossa outra função que é para alterar a senha. Essa função altera a senha. Porque agora se eu for tentar executar, ele vai dar erro nessa função, porque ela não existe, tá? Então vamos lá para baixo no nosso funções usuários, que é a nosso PRG que tem todas as funções que fazem alguma ação no usuário. Se fosse no modelo MVC, esse daqui seria o nosso model. Esse PRG seria o model, tá? Porque é o que faz a conexão, as informações que são usadas no sistema com a conexão com o banco de dados. Então é assim que aqui a gente tem que estar nessa aqui, nessa funções usuários. Então vamos lá, function altera senha. Nosso padrão, letra maiúscula, nota minúscula primeiro, na segunda palavra com letra maiúscula. Se nova senha é o parâmetro, a nova senha recebida. Return L resultado, porque a gente sempre está retornando, é uma função, então vamos retornar sempre alguma coisa. Local L resultado. No caso aqui a gente já pode nem, como a gente não está avaliando o resultado do retorno dessa função, você pode até retornar new, tá? Não tem problema. Aqui o L resultado falso, ele inicializa sempre com falso. Local, o C consulta, que é o nossa query. Inicializamos como string vazia. E vamos fazer a gravação dos dados, né? Gravando dados. Vamos montar a nossa query. Update. A tabela usuário. Set. C consulta. Mais igual. Senha. Igual. Vamos gravar a nova senha. Lembrando que aqui eu não estou usando nenhuma encriptação de senha, mas o ideal seria que no sistema de vocês tivesse isso, tá? Para no banco de dados aparecer ficar encriptado. Existem funções próprias do HMG para fazer essa encriptação, é só buscar lá na ajuda que vocês vão achar. Então aqui a gente vai gravar a senha. E agora a nossa filtragem para que grave só naquele usuário. Where code usuário igual. Eu não preciso passar como parâmetro, porque isso vai estar numa variável pública, né? Altrim str de pc user code, que é aquela variável que está lá no começo, lá no main.prg, ela é alimentada lá, ela é definida lá, né? E é alimentada na hora que a pessoa faz o acesso no sistema. Que é o código do usuário lá no cadastro de usuários. L resultado vai receber MySQL exec de onServer C consulta. Lembrando que o MySQL exec ele retorna sempre verdadeiro ou falso, dependendo do resultado da query feita. Tá? Então, se foi bem sucedido, ele vai retornar verdadeiro. Se for mal sucedido, ou seja, por exemplo, ele não conseguiu gravar por alguma razão,
vai retornar falso. E aí a gente mostra aqui a mensagem de se aconteceu ou não, se funcionou ou não. If L resultado, message info, senha alterada com sucesso, alteração de senha. Else, quer dizer, ele retornou falso porque não deu certo a nossa função, por alguma razão, problema de conexão, não importa. Senha não alterada. Alteração de senha. Aí vocês podem falar, mas como assim deu problema de conexão? Se você estiver fazendo isso numa rede, você pode muito bem ter caído a conexão. Por exemplo, você tem o servidor onde está o banco de dados, está na configuração, você acessou, você está usando o sistema, tal, ele está conectado, mas de repente você foi fazer alguma coisa, tal, demorou, você entrou aqui nessa tela, nessa senha, tal, você apertou o botão, você foi entre você. Eu sei que aqui no caso é difícil porque na hora que você aperta o botão de confirmar, ele vai fazer a gravação, ele vai ter que fazer a conexão no banco. Só que ele pode ser nesse tempo entre ele fazer a conexão no banco e você ter e ele ter alterado essa senha, é coisa de milissegundos, só que pode ter dado um problema qualquer e você perder a conexão de rede. Por exemplo, sei lá, por alguma coisa, uma piscada de luz, alguma coisa. Ah, piscou a luz, o seu switch apagou e você não percebeu. E aí você perdeu a conexão com o servidor. Assim, em fração de segundo. É uma coisa viável, é uma coisa que pode acontecer. Então o sistema já te avisa, olha, não foi alterada a senha, tá? Então existe sempre essa possibilidade. É bom a gente sempre ter essa visão de que essa exceção pode acontecer, tá? Então com isso temos todas as nossas funções feitas. Vamos compilar e testar agora. Salvando tudo e compilando. Então vamos entrar no sistema. Vamos lá. Aqui eu não vou conseguir simular essa questão que eu falei da perda de acesso, porque é só na questão de apertar o botão, é realmente por uma fração de segundo, então está tudo no mesmo computador, então é mais difícil de simular, tá? Mas se fosse que nem numa tela que ele conecta no banco primeiro e você pode estar no meio das operações, digitando as coisas, e aí na hora de gravar ter caído uma conexão com o banco. Isso até dá para você simular se você desativar o banco aqui, banco de dados. Então, aí na hora que for gravar, aí você consegue verificar essa mensagem de que não conseguiu fazer a gravação. Bom, vamos lá. Alterar a senha. Tá aqui, Ronaldo. Vamos fazer um teste. Eu vou colocar uma outra senha. Tá? Aí a senha nova. Vou até colocar diferente as duas senhas, tá? Ah, vamos testar funcionando, depois a gente testa o botão cancelar. Aí no confirmar aqui, ó, senha atual digitada não corresponde à senha atual do usuário. Certo, é essa senha daqui. Eu sabia que eu tinha digitado errado. Foi proposital, para poder a gente testar se estava aparecendo a mensagem certa. Agora eu coloquei a senha correta. Ele vai testar se a nova senha e a repetição dela estão corretas. Segunda nova senha digitada não corresponde à primeira nova senha digitada. Assim como se você pegar e deixar em branco, por exemplo, aí também não corresponde. Tá? E nesse, eu não cheguei a falar, mas aí
nesses ifs que a gente montou é onde você vai montar toda a sua lógica de obrigatoriedade de senha. Então, assim como você tem aquela função, na hora que você cria o usuário. Então, você pode, por exemplo, criar uma funçãozinha aí, nesse funções do usuário, por exemplo, uma função senha atende requisitos, vai retornar verdadeiro ou falso. E aí você testou essas duas coisas, testou tudo isso que a gente testou, e aí você vai acrescentar mais um teste, que seria esse de se a senha atende os requisitos, que aí vai depender da política da empresa quanto à senha. Tamanho mínimo de senha, se tem que ter caracteres especiais, se tem que ter maiúsculas e minúsculas, se tem que ter número. Tudo isso daí você colocaria nessa função, por exemplo. E retornando verdadeiro ou falso e falando se atende ou não atende, se essas coisas. Então você coloca uma função, por quê? Uma função. Porque aí você coloca as políticas dentro de senha nessa função e você vai chamar lá no cadastro de usuário, na hora que você coloca a senha lá, você chama essa função e aqui é a mesma coisa, você só chama a função para ver se ele está atendendo a política. Qualquer mudança de política que tenha, você só vai nessa função e muda nela. Você não precisa ficar mudando nas duas partes do programa e em outras que você vá querer fazer também, né? Se você for ter esse tipo de coisa em mais alguma outra parte. Então você concentra a definição de política de senha em um ponto só, fica mais fácil a manutenção. E aí as outras você vai só chamando essa função nos lugares onde você precisa testar se ela está atendendo ou não. Por exemplo, aqui só quero a senha em branco, então se permite, se não permite, tá? Então aqui, ó, eu deixei em branco, ele verificou que não corresponde. Então vamos digitar igual que está em cima. Confirmar, confirma a alteração de senha. Ó, tá vendo? O Windows que eu estou usando aqui é em inglês, então aparece yes ou no. Tá? Se você estiver usando o Windows em português, aí deve aparecer sim ou não aqui. Tá? Senha alterada com sucesso e fechou a janela. Caso eu tivesse colocado como não, ele não iria alterar a senha e iria fechar a janela do mesmo jeito. E aqui, se você botar o cancelar aqui, ele sai sem problema nenhum, tá? Testado. Querem ver se alterou a senha mesmo? Vamos lá. Vocês lembram que a senha era de 4 dígitos e agora eu coloquei uma de 6. Então, vamos minimizar aqui, chamar o nosso programa de novo. Vamos tentar entrar com a senha antiga, que é com 4 dígitos. O usuário senha incorreto, porque alterei. Eu só tinha acrescentado mais dois dígitos aí nela. Alterei, funcionou tudo direitinho, o usuário está tudo bonitinho, tudo funcionando. Tá? Nossa tela teste está aqui, tudo certinho. Tá? Então, completamos o nosso objetivo, nossa tela que estava faltando. Com isso, o nosso sisteminha aqui que serve de base para qualquer outra aplicação, bastando a gente acrescentar aqui os menus no menu superior as outras coisas todas, as telas a mais que forem fazer com os devidos testes de acesso que a gente já fez nessa tela teste aqui, tá? A gente pode pegar e alterar isso, só altera, por exemplo, no novo sistema, altera os dados da telinha sobre o sistema, e o resto está tudo em ordem. Você já pode usar, a gente já tem a tela de usuários com o CRUD, tudo certinho, bonitinho, testado, funcionando. A configuração do banco de dados, né? Com o teste, alteração de senha sobre o sistema, tudo bonitinho, tudo funcionando. Tá? Nosso sistema então está completo. O que fazer agora? Existem mil e uma coisas que vocês podem fazer. Você tem, por exemplo, o ícone aqui do cantinho, vocês têm a questão
por exemplo, de visualização daqui da data de cadastro e data de alteração. Fazer uma alteração, vocês podem mexer nisso, podem acrescentar na tela de alteração de senha um botão aqui ou algo para poder, aquele que o pessoal costuma usar com um olhinho, com olho, né? Para poder visualizar a senha que você está digitando. Então você pode acrescentar o botãozinho aqui para poder falar que vai visualizar ou não. Pode acrescentar imagens nas telas, né? Os botões podem ter imagens também. Além do, você pode ter o texto, pode ter imagem, pode ter o texto e imagem. Os menus aqui você também tem a possibilidade de ter um ícone aqui na frente. Existe tudo isso, todas essas possibilidades aqui na linguagem. Então agora é aprofundar os sistemas e desenvolver. Isso daqui serve como base para qualquer sistema que vocês vão querer fazer daqui para frente, para uso próprio ou para comercialização, conforme vocês queiram. Uma sugestão também que eu tenho é que vocês vão verificar. Aqui a gente tem, aqui no esse mysql.prg, a gente utiliza funções, essas funções MySQL Connect e tal, para fazer as coisas relativas ao banco de dados MySQL. Então você vê que aqui as funções aqui são próprias para isso. E no programa todo a gente está usando essas funções. Vocês podem fazer, por exemplo, um PRG desse para a conexão num banco de dados SQLite. Existe, você vendo aqui na ajuda, nessa parte daqui da ajuda, você tem essa parte do SQLite, você tem também nos diretórios de instalação do HMG as funções para isso, exemplos de função para isso, tá? Para o SQLite. Então vocês podem ter que aí você tem outros bancos também, tá? Então vocês podem, por exemplo, criar você tem o mysql.prg, ter um sqlite.prg e assim por diante. Sendo que aí vocês mantêm o nome da função aqui, esse nome da função, o mesmo, para que não ter que mexer no sistema que vocês desenvolveram, porém, as funções, as informações de dentro da função, aqui no Destroy, no Database Connect, todos esses daqui, você utilizar os comandos para o SQLite. Então você mantém esse PRG, você mantém todos os seus fontes que você já criou e você troca o banco de dados sendo um ou outro. Então você tem essa possibilidade, né? Chegando até o ponto de você botar uma tela de configuração, a, a possibilidade de usar um banco ou outro, e aí você passa isso como parâmetro nas funções. Tá? Então você tem todas essas coisas que você pode fazer para poder ampliar as suas possibilidades de desenvolvimento. Porque, como eu falei, embora tenha gente que ache que o Clipper morreu ou que não dá mais para usar, a gente acabou de ver que você consegue usar um Clipper numa versão com uma versão gráfica com HMG, acessando um banco de dados relacional, que pode estar local ou estar na rede. Você não precisa estar, pode estar num outro servidor, né? Você não precisa estar local, então você consegue utilizar. Como você usa pelo IP, se você tiver um IP, se tiver instalado em alguma máquina na internet, esse banco de dados, você pode chegar ao ponto de você fazer isso, a pessoa acessar num computador, num notebook, por exemplo, numa equipe de vendas, a pessoa tem um notebook e ela acessar direto o banco de dados da empresa pela internet. Claro que aí você vai ter que ter os cuidados necessários para que você não tenha risco de afetar o banco de dados por causa de invasão, mas são as possibilidades que você tem. Então,
vocês veem que ainda existe possibilidade de uso para essa linguagem e que, como vocês viram, a gente demorou muito tempo para poder fazer esse CRUD, porque a gente está numa coisa mais didática. Mas se vocês fossem pegar isso na prática, tudo isso que a gente fez, em menos de uma semana vocês fazem. E com a prática sendo maior, vocês conseguem fazer isso muito rapidamente, principalmente tendo exemplos, né, já do que é feito. Então, é muito mais tranquilo para fazer os desenvolvimentos. Então, é útil ainda, é válido e vocês podem aplicar na prática. Que se vocês são desenvolvedores que têm um cliente que queira esse tipo de aplicação para desktop, vocês podem fazer isso, tá? Lembrando que aqui ele funciona para o Windows, o HMG ele compila no Windows. Teve um comentário perguntando se daria para fazer uma aplicação para mobile. O HMG, apesar das várias tentativas que já apareceram desde 2000 e 2000 e pouco tinha, eu acho que em 2009, não me lembro, começaram as tentativas para fazer para mobile, mas não foram para frente, quer dizer, não teve nada prático, nada que realmente funcionasse. Teve várias alternativas feitas que funcionam, mas nada que seja realmente um desenvolvimento para mobile com HMG. É sempre misturando outras linguagens, fazendo chamadas com HTML e outras coisas mais para poder fazer para funcionar para mobile. Que não é fica uma coisa até meio uma gambiarra, né? Então a gente pode dizer que HMG é realmente para desktop, não é para mobile. E ele funciona no, no Windows e você consegue, através do Wine, que tem no Linux, você consegue fazer essa aplicação funcionar da mesma forma que a gente está vendo aqui dentro do Linux. Então você tem uma aplicação 64 bits dentro do Windows e que você pode rodar ela dentro do Linux também sem problema nenhum, com a mesma a, aparência gráfica, tudo direitinho, com os mesmos recursos. Então funciona e dá certinho para poder colocar até mais do que um ambiente. Se você tiver um emulador para Windows funcionando num Mac, por exemplo, você também pode usar isso num outro dentro de um iOS. Basta usar um emulador de Windows para esse caso, tá? Eu sei que não é o ideal, mas dá. E respondendo a também complementando uma informação, o Harbor em si, ele também não compila para mobile, mas você pode, nunca testei uma coisa desenvolvida em HMG dentro de um emulador no mobile, lá no emulador de DOS no mobile, não testei, não sei se funciona, mas uma aplicação em Harbor, ah, padrão DOS, tá? Padrão aquele de prompt de DOS, padrão texto. Funciona perfeitamente dentro de um emulador no mobile. Eu fiz, eu testei usando o banco de dados DBF, ou seja, se você fizer uma aplicação usando modo texto, mas acessando um banco de dados MySQL ou SQLite, você também vai ter esse mesmo efeito, também vai conseguir, dentro de um emulador de, de um emulador DOS na no seu mobile, tá? Eu testei isso com DBF, tá? Não testei com SQL. Eu acredito que funcione. Mas com o DBF eu testei e funciona, tá? Eu desenvolvi uma aplicação para uma pessoa utilizando isso. Eu não posso botar essa aplicação no canal porque existe questão de direitos autorais, porque a lógica de processos envolvidos na aplicação são de propriedade dessa pessoa, então eu não posso botar essa aplicação no canal, mas
posso garantir para vocês que funciona, tá? Usando um emulador de DOS dentro do seu celular. Então é possível, tá? Mas você desenvolve a aplicação para desktop, você não está desenvolvendo para celular. Então você vai ter que fazer a configuração nesse emulador para que ele funcione, para que ele acesse. E é claro, não é a mesma coisa, a telinha não fica do mesmo jeito, né? Você consegue ver a tela, você consegue fazer as coisas lá, mas a utilização fica um pouco mais pobre. É porque foi um caso específico que aquela pessoa queria que eu fizesse desse jeito, porque ela queria a aplicação dela funcionando no celular. Então foi feito assim. Era uma aplicação antiga, eu atualizei ela para Harbor e botei no para Harbor modo texto, tá? E coloquei no celular para ele, para essa pessoa, tá? E funcionou sem problema nenhum, tá? Então é possível com o apoio de emuladores. Não testei o modo gráfico, volto a dizer. Precisaria testar, tá? Quem sabe uma hora dessas eu posso até testar essa mesma aplicação, botar no emulador e ver se funciona. Seria uma coisa até interessante de fazer. Mas aí é melhor fazer isso utilizando o SQLite. Então eu transformaria esse banco de dados num SQLite e faria esse teste. É uma boa sugestão também para vocês, como, é, como evolução no processo aqui de desenvolvimento. Então, para o nosso vídeo foi só isso. Eu espero que tenha contribuído para vocês nas suas necessidades com esse desenvolvimento. E agora eu vou ter mais um vídeo no canal, que é um vídeo que pode ser útil para algumas pessoas, pode ser útil, pode ser que outras falem é besteira, tá? Eu acho útil pela facilidade que vai me gerar na documentação, na manutenção do sistema, que é pelo seguinte, que vai ser o próximo vídeo, vai ser pensando na metodologia MVC. Eu sei que eu tenho aqui o MySQL, que é para o banco de dados, conexão que serviria como se fosse uma biblioteca, né? O funções usuários, ele funciona como um model numa metodologia MVC. O, o V do MVC seria o View, né? Então seria a parte de o View, que seria a visualização. Isso são os próprios formulários, que são os views, tá? E falta a parte que comunica entre o model e o view, que é o controller. Esse controller aqui ele está espalhado em N PRGs, tá? Você vê a quantidade de PRGs que tem aqui, enorme. O ideal aqui seria você ter um controller, pode se trocar até o nome desse funções usuários para model usuários, então vai ser isso que eu vou fazer. E cada formulário desse daqui vai ter um controller que vai ter as funções, todas as funções daquele, exceto o MemPRG, que isso é padrão, tem que permanecer assim. Mas você pode ter ah, os outros, o inifile também vai permanecer do mesmo jeito. Mas, por exemplo, config.db, você tem aqui quatro PRGs que são relativos ao config.db, que são, na verdade, funções do config.db. Então a gente vai, no próximo vídeo, vai estar transformando isso daqui num controller, no controller do config.db. Aqui vai ter um lista usuários, você vai ter o controller do lista usuários, que são os formulários. Então você vai ter o controller do lista DB, do config.db, controller do lista usuários, controller do tela login, controller do tela sobre e assim por diante. E essa quantidade gigantesca de PRGs vai deixar de existir, tá? Porque
eles passam a ser desnecessários, porque todas as funções vão estar sendo chamadas dentro daquele controller. Então a gente vai ver como fazer isso no próximo vídeo, tá? Eu vou fazer, vai ser um vídeo que eu vou pegar uma das partes e daí a gente vai, eu vou fazer explicando em um deles e depois eu vou acelerar o vídeo para poder fazer os outros, para vocês não ficarem entediados vendo fazer a mesma coisa em todos eles, tá? Mas vai ficar claro como é que vai ser e vocês vão ver que vai diminuir bem a quantidade de PRGs aqui e vai facilitar bem a manutenção. Claro, para os que se interessarem nesse tipo de coisa, né? De facilitar a manutenção dos seus fontes. Tem gente que prefere assim. Ah, não, eu quero saber do botão, então já vai direto no PRG daquele botão. Tem gente que gosta assim. Eu prefiro uma coisa mais enxuta. Tá? Mas aí é cada um, é o estilo de cada programador, de cada desenvolvedor. Tá? Então, como eu falei, para esse vídeo é só. Para esse vídeo chegamos no nosso objetivo. Então, como já chegamos no objetivo, obrigado por assistir. Deixem seus comentários, dúvidas e sugestões. Se gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal, quem não é inscrito. São duas coisas que ajudam bastante o canal, o like e a inscrição. Não esqueçam de compartilhar com os amigos que têm o mesmo tipo de interesse, se vocês gostaram, né? Claro. E até o próximo vídeo. E mais uma vez, obrigado.